O Palmeiras mexeu na lista de inscritos do Campeonato Paulista e essa mudança já chama a atenção logo de cara, porque envolve juventude, oportunidade e decisões estratégicas da comissão técnica. 2 nomes passaram a integrar oficialmente a relação do clube para a competição estadual, mostrando que o planejamento do elenco segue em constante ajuste conforme o desempenho nos treinos e as necessidades do time ao longo da temporada. Um dos novos inscritos é um zagueiro de 18 anos, marfinense, que vem sendo muito elogiado internamente. Nos trabalhos do dia a dia, ele tem mostrado personalidade, leitura de jogo e uma maturidade acima da média para a idade, o que chamou a atenção da comissão técnica. Não é por acaso que o nome dele começa a ganhar força como opção real dentro do elenco principal. A inscrição no Campeonato Paulista mostra que existe confiança e que, se necessário, ele pode ser utilizado sem receio em jogos oficiais. Esse defensor já vinha sendo observado com cuidado, tanto que nos bastidores se comenta sobre o interesse de grandes clubes do futebol europeu. Mesmo ainda muito jovem, ele desperta a atenção pelo potencial físico e técnico, além da capacidade de adaptação ao estilo de jogo exigido pelo Palmeiras. A comissão técnica acompanha de perto essa evolução e vê nele uma peça que pode crescer muito se for trabalhada com calma, sem pressa, mas com oportunidades bem escolhidas. O outro nome inscrito é o lateral esquerdo Arthur, que entra como alternativa importante após um problema físico sentido por outro jogador da posição logo na estreia do Campeonato Paulista. Essa movimentação reforça na importância de ter opções prontas, especialmente em um calendário apertado, onde lesões e desgastes fazem parte da rotina. Arthur já vinha participando dos treinos e sendo observado de perto, mostrando segurança e regularidade nas atividades. Ele já havia sido relacionado para partidas anteriormente e agora passa a ter ainda mais chances de ser utilizado, dependendo do contexto dos jogos e das decisões da comissão técnica. A lateral esquerda é uma posição que exige muito fisicamente, e ter alguém preparado para assumir a responsabilidade pode ser determinante para manter o nível de desempenho do time ao longo da competição. Enquanto isso, outro assunto que segue gerando expectativa é a situação de Paulinho. O jogador falou recentemente sobre o processo de recuperação e deixou claro o quanto a ansiedade faz parte desse momento. A cada dia, o planejamento muda um pouco, seja pela resposta do corpo, seja pela evolução nos treinos, e isso naturalmente aumenta a vontade de voltar a jogar o quanto antes. Mesmo assim, ele reforça que confia totalmente no processo para retornar com saúde e em plenas condições físicas. A lesão que ele sofreu foi complexa e exigiu cuidados especiais, algo que não é comum na rotina de jogadores de futebol. Por isso, o departamento médico adotou uma postura cautelosa, priorizando a recuperação completa antes de qualquer retorno aos gramados. Existe a consciência de que uma volta precipitada poderia trazer riscos sérios, inclusive a necessidade de novos procedimentos, o que ninguém deseja nesse momento. A ansiedade é compreensível, ainda mais para um atleta competitivo que queria ter ajudado o time no fim da última temporada. No entanto, a prioridade é garantir que, quando ele voltar, seja em alto nível, sem dores e com total confiança no próprio corpo. O Palmeiras sabe da importância desse jogador e entende que paciência agora pode significar rendimento máximo mais à frente. Outro tema que movimenta os bastidores envolve o mercado e possíveis reforços. Existe uma discussão interna sobre a possibilidade de oferecer um salário em patamar elevado para convencer um jogador que atua no exterior a retornar ao futebol brasileiro.
A ideia é mostrar competitividade financeira dentro de limites bem definidos, sem entrar em valores fora da realidade do clube, mas demonstrando ambição. Tudo depende da decisão do atleta, que avalia não apenas o aspecto financeiro, mas também o projeto esportivo, o momento da carreira e os objetivos pessoais. Existe a chance de ele permanecer no futebol internacional ou optar por um retorno ao Brasil, e o Palmeiras se coloca como um candidato forte nessa disputa, caso o cenário se mostre favorável. No setor defensivo, o clube também avalia nomes que atuam no exterior, especialmente zagueiros que jogam pelo lado esquerdo. As conversas iniciais indicaram abertura para negociação, mas ainda há estudo interno para entender qual seria a melhor forma de avançar sem comprometer o planejamento financeiro e esportivo. A ideia é reforçar a defesa com jogadores que cheguem prontos para competir, elevando o nível do elenco. Paralelamente a isso, a base segue em destaque, especialmente na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Palmeiras entra em campo em jogo eliminatório, sabendo que agora não há margem para erro. A equipe vem com campanha perfeita até aqui, mostrando organização, intensidade e maturidade, mas sabe que, a partir desse momento, qualquer descuido pode custar a eliminação. A expectativa é de força máxima, com os principais nomes da equipe sendo utilizados desde o início, sem espaço para testes. A confiança no trabalho feito até aqui é grande, mas o desafio aumenta conforme o torneio avança. O foco é manter o nível apresentado desde o começo, impondo o estilo de jogo e buscando a classificação desde os primeiros minutos. No elenco principal, também surgem movimentações envolvendo possíveis saídas. Alguns jogadores despertam interesse de outros clubes do futebol brasileiro, e a diretoria deixa claro que só aceita negociações em definitivo, dentro de condições que sejam consideradas vantajosas. Cada caso é analisado com calma, levando em conta o planejamento da temporada e as opções disponíveis no elenco. Além disso, surgem informações sobre conversas envolvendo outros defensores que atuam na Premier League, mostrando que o Palmeiras observa atentamente o mercado internacional. São atletas em idade competitiva, com experiência em alto nível, mas que exigem negociações complexas. Nada está definido, mas o interesse existe. E o clube avalia possibilidades sem pressa. Para o clássico contra o Santos pelo Campeonato Paulista, a movimentação de torcedores já é significativa, com milhares de ingressos vendidos antecipadamente. O duelo promete casa cheia e clima de decisão, mesmo sendo início de competição. A expectativa é de um jogo intenso, com rivalidade em campo e muita cobrança por desempenho, refletindo a importância que o estadual ainda tem para o torcedor palmeirense. Seguindo nessa linha de movimentações, o Palmeiras deixa claro que a gestão do elenco passa por um equilíbrio fino entre experiência e juventude. Ao mesmo tempo em que observa o mercado internacional com atenção, o clube mantém os olhos bem abertos para aquilo que pode surgir internamente. A utilização de jovens, seja no elenco principal ou como opções imediatas em competições como o Campeonato Paulista, faz parte de uma filosofia que vem sendo aplicada com consistência nos últimos anos. Essa postura explica por que nomes da base ganham espaço não apenas em treinos, mas também em listas oficiais de competições importantes. Não se trata apenas de preencher vagas, mas de criar um ambiente competitivo, onde o jogador jovem entende que pode, sim, ser chamado para jogos decisivos, se mostrar rendimento e maturidade. Isso aumenta o nível interno e fortalece o grupo como um todo.
No caso específico do sistema defensivo, a comissão técnica avalia com muito cuidado cada cenário. A ideia é ter peças com características diferentes, capazes de se adaptar a contextos variados de jogo. Um zagueiro mais jovem pode oferecer velocidade e intensidade, enquanto um atleta mais experiente traz leitura, posicionamento e liderança. A combinação desses perfis é vista como essencial para atravessar uma temporada longa e desgastante. O Campeonato Paulista, apesar de ser o início do calendário, já serve como laboratório e, ao mesmo tempo, como competição de cobrança alta. Cada jogo carrega um peso grande, especialmente quando envolve clássicos ou partidas fora de casa. Por isso, as decisões sobre quem entra em campo e quem fica como opção no banco são sempre pensadas dentro de um contexto mais amplo. Enquanto o elenco profissional se ajusta, a base segue chamando atenção pelo desempenho coletivo. A equipe júnior mostra uma identidade bem definida, com jogadores que entendem o que é vestir a camisa do Palmeiras e sabem lidar com a pressão. Isso não surge por acaso, mas é resultado de um trabalho contínuo que busca preparar o atleta não só tecnicamente, mas também mentalmente. O mata-mata da Copinha é um teste importante nesse sentido. Cada erro pode ser fatal, e a capacidade de reagir rapidamente às adversidades faz toda a diferença. O Palmeiras entra nessas partidas sabendo que o favoritismo existe, mas também ciente de que isso não garante nada dentro de campo. É preciso manter concentração máxima do primeiro ao último minuto. A comissão técnica da base tem sido firme ao optar por uma equipe mais próxima do considerado ideal, evitando muitas mudanças nesse momento decisivo. A leitura é simples. Não é hora de inventar, mas sim de confiar em quem vem entregando resultado e desempenho. Essa postura reforça a seriedade com que o clube trata a competição. No profissional, outro ponto que segue em debate é a valorização salarial dentro do elenco. Qualquer movimento nesse sentido é analisado com cautela, porque mexe diretamente com o ambiente interno. Subir o teto salarial pode resolver uma situação específica, mas também cria novas demandas e expectativas de outros atletas. Por isso, cada decisão precisa ser muito bem calculada. A diretoria entende que, para atrair jogadores que atuam fora do país, é necessário oferecer condições competitivas, não apenas financeiramente, mas também em termos de projeto esportivo. Estrutura, calendário, visibilidade e possibilidade de títulos pesam muito nesse tipo de escolha. O Palmeiras aposta nesse conjunto para se manter atraente no mercado. Ao mesmo tempo, existe a consciência de que nem todas as negociações avançam, e isso faz parte do jogo. O clube trabalha com alternativas e não coloca todas as fichas em um único nome. Essa postura evita frustrações e permite que o planejamento siga sem grandes sobressaltos, mesmo quando uma negociação não se concretiza. Jogadores que não conseguem ter sequência também entram nessa equação. Quando surgem propostas, a diretoria avalia se a saída pode ser positiva para todas as partes. O entendimento é de que manter um atleta sem espaço não ajuda nem o clube nem o jogador. Por isso, negociações, em definitivo, são vistas como uma solução mais saudável em muitos casos. Dentro de campo, o foco imediato segue sendo o desempenho jogo a jogo. O Campeonato Paulista exige regularidade e qualquer tropeço pode complicar a classificação. A comissão técnica busca extrair o máximo do elenco, rodando quando necessário, mas sem perder competitividade. O desafio é manter intensidade mesmo com mudanças pontuais. Os clássicos, como o confronto contra o Santos, ganham um peso especial nesse cenário.
Além da rivalidade, existe a cobrança por uma atuação convincente que reforce a confiança do torcedor e do próprio elenco. Jogos assim ajudam a medir o nível de concentração e entrega do time, servindo como termômetro para o restante da temporada. A venda antecipada de ingressos mostra que a torcida está engajada e disposta a apoiar, mesmo no início do ano. Esse apoio cria um ambiente favorável, mas também aumenta a responsabilidade dos jogadores. Vestir a camisa do Palmeiras em jogos desse porte exige personalidade e comprometimento do começo ao fim. No dia a dia, o trabalho segue intenso, com ajustes táticos, recuperação física e análise constante dos adversários. Cada detalhe é tratado com seriedade, porque a comissão técnica sabe que o sucesso é construído aos poucos, com decisões bem fundamentadas. A temporada é longa e o Palmeiras quer chegar forte em todas as competições que disputar, mantendo o padrão de exigência elevado desde agora. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. O mercado da bola voltou a ferver nos bastidores do futebol brasileiro. E um rumor pesado começou a circular com força entre dirigentes, empresários e pessoas próximas às negociações. O Palmeiras teria recebido um sim de Pedro Guilherme, atacante do Flamengo, abrindo uma possibilidade que até pouco tempo parecia improvável. A informação ainda é tratada como especulação, mas ganhou tração suficiente para agitar torcedores e provocar movimentações silenciosas nos corredores dos clubes. A leitura interna é de que o jogador, apesar do status e da idolatria construída no Flamengo, estaria disposto a ouvir novos projetos esportivos que ofereçam protagonismo e estabilidade a médio prazo. No Palmeiras, o nome de Pedro surge como uma peça que se encaixaria perfeitamente em um elenco competitivo, com ambição continental e estrutura reconhecida no cenário sul-americano. A resposta positiva, segundo fontes próximas à situação, não significa acordo fechado, mas representa uma abertura rara em um negócio considerado complexo e sensível. Do lado rubro-negro, o assunto é tratado com cautela. Publicamente, não há qualquer sinal de interesse em negociar um de seus principais ativos. Mas nos bastidores, sabe-se que propostas robustas e bem amarradas costumam, no mínimo, ser analisadas. O Palmeiras, por sua vez, mantém discrição total, fiel à estratégia de evitar leilões e ruídos externos enquanto avalia custos, impacto esportivo e possíveis resistências políticas envolvidas na operação. O que chama a atenção é o simbolismo dessa movimentação. Uma transferência direta entre dois dos clubes mais poderosos do país sempre carrega tensão, narrativa e repercussão nacional. Mesmo no campo das especulações, o simples sim do jogador já altera o cenário. Pressiona decisões internas e alimenta expectativas. Se o rumor vai se transformar em negociação real, ou se morrerá como tantos outros do mercado, ainda é cedo para afirmar. Mas que a bomba caiu e ecoou forte, disso ninguém duvida. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!